Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu estou no 8º período de jornalismo e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o meu TCC, sobre o tema e sobre todo o processo até essa fase de conclusão. Bom, e diferente do restante da minha turma, eu e mais 2 colegas optamos por fazer um produto midiático como trabalho de conclusão de curso. E isso é diferente da monografia, porque além da parte escrita, a gente também tem que entregar um produto, né, um outro material. No nosso caso, nós escolhemos o documentário. Nesse terceiro período, nós fizemos uma atividade que é como se fosse um treino para o TCC. E a gente teve a ideia de fazer um documentário sobre as religiões de Divinópolis. Um parâmetro mesmo sobre as religiões, como elas se comportam na cidade, se todas são bem estruturadas, se tem muitos fiéis ou não, um aparato geral. Bom, porém, nesse meio tempo, a gente se deparou com a pandemia. E ao invés de trocar tudo, mudar o tema e optar por fazer uma outra coisa ou até uma monografia, a gente optou por só adaptar. Então, a gente ainda continua fazendo um documentário sobre as religiões em Divinópolis, mas de uma forma um pouco mais restrita e com foco em como essas religiões se desenvolveram ou como as manifestações de fé nessas religiões foram impactadas pela pandemia. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, é um tempo de muitas incertezas, mortes, doenças. Então era muita gente buscando, né, conforto mesmo em Deus e o que é que acreditasse. Então isso instigou a nossa curiosidade, que além de mostrar como as religiões aqui em Divinópolis lidaram com a pandemia, nós também quisemos abordar diferentes religiões para mostrar suas diferenças, para abrir a cabeça de quem sempre ficou em uma religião e nunca teve contato com nenhuma outra, para poder quebrar um pouco dos preconceitos e mostrar, né, de forma ampla que cada religião auxilia a quem crê e a quem professa aquela fé e que tá tudo bem e que a gente deve respeitar essas diferenças, que cada uma com a sua particularidade é importante para quem acredita e que atuou de uma forma muito positiva nesse tempo tão complicado da pandemia. Bom, para isso a gente começou pela parte escrita, então a gente pesquisou muito sobre as religiões, nós escolhemos 3. A mais forte aqui na cidade, né, que é Divinópolis, a cidade do divino, então tem muita força católica, então nós escolhemos o catolicismo, mas nós também escolhemos uma protestante, uma evangélica, que é a batista, e também escolhemos a Umbanda, um terreiro em específico, para poder conseguir falar um pouquinho sobre diferentes religiões. Elas têm um vínculo em comum, que é o fio cristão. Então, não necessariamente, né, no caso da Umbanda, eles acreditam só em Cristo, mas também tem o apoio, tem esse braço. Então, a gente poderia ter esse ponto de união entre elas. Mas, na verdade, o que a gente queria era buscar as diferenças, mostrar as diferenças. E para entender tudo isso, na parte escrita, a gente pesquisou muito sobre as religiões, a gente leu muito sobre o surgimento para poder entender e conseguir produzir um material que respeitasse cada uma delas. Além da parte da religiosidade, nós também tivemos que nos preparar para produzir um documentário, porque é uma experiência que o curso em si não proporciona, pela grade corrida e por ser uma coisa muito trabalhosa, né? Então, produzir um documentário foi um desafio enorme e a gente também, enquanto estava na parte escrita ainda, teve que estudar muito sobre o documentário, o que era um documentário, como fazer um documentário, qual seria o nosso gênero ideal, por quê, quais gêneros tinham, como escolher. Então foi um super desafio que a gente também teve que enfrentar antes mesmo de começar a gravar. A gente precisava entender isso tudo. Depois que a gente produziu a parte escrita, que, né, na sua segunda versão contou até com um diário de bordo sobre a nossa experiência em campo, a gente fez roteiro, a gente entrevistou 16 pessoas para produzir o documentário, então foi muito bacana. E aí as coisas foram caminhando juntas, né? Porque a gente precisava do roteiro, precisava do diário e tudo mais. Mas com a parte escrita finalizada, ou já bem encaminhada, a gente foi focar no documentário em si.
que dá muito trabalho. A gente, como eu falei, a gente entrevistou 16 pessoas e era muita gente, mas com histórias incríveis, e foi muito importante pra gente ter esse contato. O nosso documentário chama Romanos 12, por causa da passagem de Romanos capítulo 12 na Bíblia, que fala muito sobre isso, sobre a união, né, de diferentes pessoas, de diferentes maneiras, de diferentes jeitos, mediante a um momento difícil. Então, foi uma experiência incrível, muito legal, e que em breve será finalizada e apresentada. E foi uma experiência incrível para todos nós. É claro que, diferente de uma monografia, além do trabalho da parte escrita, a gente teve o trabalho, né, de ir a campo, de produzir, teve várias dificuldades técnicas. Um dia a gente tinha 3 câmeras e drone, e no outro dia a gente não tinha praticamente nada. Então foram vários desafios, mas que a gente sente que enriqueceu muito a gente também enquanto profissionais, porque a gente sai com uma bagagem um pouco maior de ter produzido, né, esse produto midiático, ter feito um documentário de conclusão de curso. Então foi muito trabalhoso, mas também foi muito gratificante. Não só pela produção do documentário em si, mas pelo contato que a gente teve com várias pessoas. Talvez a gente não conhecesse se não fosse por esse trabalho. Então é isso. Até a próxima, e eu espero que vocês assistam Romanos 12. Tchau!